E em relação à morte, é isso que nós queremos determinar nessa live, né. Em princípio, para a modernidade, a morte ocorre quando seu cérebro está morto, né, mas isso não faz sentido, né, não tem o seu cérebro ele não existe separado de você, né, então não tem como o indivíduo estar vivo e o seu cérebro estar morto, tá. E aí que começa o problema, né, porque se o indivíduo estivesse verdadeiramente morto, eu acho que o Frederico vai concordar comigo, os seus órgãos não estariam em uma dispostos a serem utilizados como né, para transplante, né. É Perfeito. necessário que esses órgãos estejam vivos, e para que eles estejam vivos, o indivíduo que, né, dono destes órgãos também precisa estar vivo, né. Perfeito. E aí, eu acho que para complementar essa questão específica da morte encefálica, pensando que, então, a morte, a pessoa seria incapaz de ter a atualização, né? Ou seja, ficar tendo ainda movimentos, eu acho que se você puder mostrar aquele trabalho do parto na gestante em morte encefálica, esse é um relato de caso que eles fizeram. Era uma menina que teve um sangramento intracraniano enorme e que ela foi diagnosticada com morte encefálica. Salvo engano, ela estava na 18ª, 20ª semana de gestação, algo nesse sentido. E se você pensa que, então, o princípio da vida não permitiria que a gente sustentasse isso por muito tempo, acho que esse caso vem quebrar um pouquinho isso, que ela ficou 4 meses com todos os suportes mantidos, recebendo todo o tratamento do que precisava, e ela conseguiu ter um parto a termo da criança, que nasceu em perfeito estado, tudo funcionando perfeitamente bem. Eu acho que isso dá direcionamento de duas coisas. Primeiro, que aí é a imagem da tomografia dela, primeiro que é o próprio embrião, ou seja, é o próprio bebê quem conduz também, né, dentro da mãe, todo o seu aspecto de crescimento. E, ao mesmo tempo, para ele conseguir fazer isso, as propriedades vitais da mãe precisam estar preservadas. E se isso conseguiu ocorrer, só pode significar que ela não estava morta, ela estava gravemente enferma, gravemente com uma lesão talvez irreversível do ponto de vista médico, não nego, mas que não representa a morte. E aí o ponto-chave fundamental é que os fins não podem justificar os meios, não para um católico, pelo menos, né? Para ninguém, né. Ainda que eles neguem a verdade não muda, né. Mas Exato. então, de acordo com os critérios modernos, né, e materialistas, uma mulher morta deu à luz a uma criança, né, Exato, basicamente. exato. E aí a gente vê que tem coisas esdrúxulas acontecendo, né, no mundo afora. E a tendência, com o ganho da tecnologia, o ganho das terapias, a tendência é isso piorar. Então, eu acho que é muito importante as pessoas terem essa noção e saber o que estão fazendo, para que também elas não sejam, vamos dizer assim, não atuem de forma a fomentar isso, ou até pior, às vezes tem pessoas que defendem uma reta intenção, mas que acabam não sabendo os reais motivos e as reais consequências daquilo que elas estão defendendo, né?